o líder cristão, ele tem que influenciar pelo seu carisma, pelo seu exemplo, pela sua dedicação, pela sua humildade, pelo seu caráter. Aqui tem uma informação que diz que muitas vezes o líder, para poder agradar, ele tem que parecer simpático, sendo hipócrita. Mas para o líder cristão não pode ser desse jeito. Tem que ser sincero e transparente. Ele não pode fazer as coisas somente para agradar as pessoas e desagradar a Deus. Ele tem que ter compromisso com as pessoas, mas acima de tudo, ter um compromisso com Deus. Tá? Olha só, sobre as qualidades do líder ideal, ele deve ser natural, tem que ser simples, não pode sem qualquer espécie de fatuidade ou presunção, qualidades negativas que predispõem subordinados à insubordinação. Um dirigente orgulhoso, fato, petulante, humilha primeiro e irrita depois. Aí nós temos o exemplo terrível de Roboão. Por quê? Porque Salomão, embora Davi não tivesse tido tempo para a família dele, Davi viveu em guerras, mas ainda nos últimos dias de Davi, nos seus últimos anos, a preocupação dele com o culto ao Senhor e colocar em prática aquela obra de construir aquele templo para o Senhor, aquele desejo do coração de Davi, chegou no coração de Deus. E Deus preparou todo o arcabouço, toda aquela situação, para que fosse executado aquilo. E Salomão, tornando-se o sucessor de Davi, através dele, Deus ele cumpriu justamente o desejo do coração de Davi. O templo foi construído, uma bênção. Só que ainda no reinado de Salomão, as coisas começaram a dar errado. Por quê? Por conta de um líder mal preparado. Salomão foi mal preparado para liderar. Foi mal. Só que o Roboão nem preparado foi. Nem preparado ele foi. Por quê? Se você não aprende, como é que você vai ensinar? Então Salomão, ele mal aprendeu com Davi. Foi mais um propósito de Deus mesmo, para cumprir com aquilo que ele havia proposto. Mas já o Roboão não. Porque o Davi, ele erra, mas depois de acertar muito. Ele foi errando. Errou, depois voltou a acertar de novo. O Roboão não. O Roboão já erra de cara. Dá para você perceber claramente que o camarada não aprendeu nada. Quando o pai dele morre, que ele vai dar o discurso, né? Ele não tinha. Qual a inteligência que ele tinha que ter aí? A inteligência, uma inteligência interpessoal. Ele não sabia como trazer as pessoas para si. Faltou nele essa inteligência interpessoal. Ele vai buscar conselho com quem? Com os jovens. Vai buscar conselho com os jovens. E os jovens dão um conselho para ele que fez com que tudo ruísse. Então, o Roboão era alguém incapaz para poder governar. Por quê? Por que ele não tinha essa capacidade? Porque ele não foi ensinado, não aprendeu. Quando ele governou, ele mal sabia como falar com o povo. Ele não sabia como governar. Então, por conta disso, o que acontece? O cisma, divisão, 10 tribos para cima e 2 tribos para baixo. Sabe, irmão, que o líder tem que reconhecer quando ele não está fazendo um bom trabalho.
Tem líder, irmão, que quando ele começa a perder membro da igreja, ele diz que Deus está sacudindo a figueira para derrubar. Mas ele não vai fazer uma introspecção, ele não vai usar aquela inteligência, né, intrapessoal. Ele não vai fazer uma introspecção e meditar. Onde será que eu estou errando? O que é que está acontecendo de errado? O que é que eu fiz? Porque, irmão, olha, não adianta. Líder, qualquer coisa que acontecer, mesmo que você não queira, a culpa é sua. Porque quando acontece tudo de bom, você não quer o crédito para você também? Você não quer? Você não se alegra? Quando acontecem coisas boas, não é sempre o pastor que vai, né? Olha, a congregação do pastor tal, tá uma bênção, né? Vai falar porque é do pastor. Mas só que quem está falando de fora, fala do pastor, mas não está vendo o trabalho dos irmãos da igreja. Então, ele ganha o crédito pelo trabalho maravilhoso que os irmãos estão fazendo. Acontecia assim com os reis. Os reis ganhavam as guerras, o nome dele ficava na história, e os coitados dos soldados que morreram nas fileiras da frente lá, nem aparecem nos livros. Sorte do Urias, o Eteu, né? Teve uma sorte que além dele ser hitita, não era hebreu, mas apareceu lá. O nome dele nas fileiras da frente, morreu. Mas o que se perpetuava na história era o nome dos reis. Mesma coisa hoje são os líderes. Então, quando tudo acontecer bem, ótimo, maravilha. Você ganha os créditos, é a igreja do pastor tal, é o líder tal, é uma bênção o trabalho dele. Mas quando alguma coisa der errado, você vai reconhecer também que a culpa é tua. Aconteceu errado, ó, é a igreja de fonte tal, porque vão cair em cima de você, é o teu nome que está destacado. Olha, você viu? É a igreja do irmão tal, da missionária tal, do pastor. Então, assuma, irmão, porque é o teu nome que está destacado, você é o líder, e tem que agora descascar o teu abacaxi. E não faz que nem o roubão, não. Vai para cima do problema. Vai para cima do problema. Pastor, o problema é que hoje nós estamos vivendo dias em que os pastores locais, eles tomaram uma posição de liderança de pastor, e quando a igreja, a congregação local está sofrendo, eles, por medo de perder os seus cargos ou por ser tirado da congregação, e o pastor líder do setor não dá outra congregação para ele dirigir depois, ele continua olhando para o seu próprio ego e deixa a igreja sofrer. É uma das coisas que eu mais tenho visto nos dias atuais, são líderes arrogantes que não reconhecem o seu erro, e a igreja está sofrendo porque ele não admite que ele fracassou. Ele não admite que ele precisa ser orientado, que ele precisa sentar com o pastor da sede e dizer assim: pastor, eu estou tendo dificuldade nessa área, eu estou passando a igreja está passando por dificuldade, e aí vai castigando os membros, e os membros vão sofrendo, e a igreja vai morrendo, e vira uma igreja morta. É o que mais se vê nos dias atuais. Não é uma coisa que a gente queira que aconteça, mas infelizmente tem que ver se essas pessoas, elas realmente tem um chamado para liderança. Então é aquela questão da visão. A visão. Você tem que olhar, saber identificar para atribuir. Porque se você atribui funções erradas a alguém, você mata a pessoa e você mata as pessoas que aquela pessoa deveria cuidar, né? Mas é um assunto mais complexo do que a gente pode pensar. Mas veja só, outras qualidades que o líder tem que ter é com a sua saúde. Né? Com a sua saúde. Por conta de todo esse turbilhão de situações que envolvem a vida do líder, ele tem que cuidar da saúde dele. Porque Deus não vai trabalhar com morto e nem com doente. Dá para trabalhar com doente e com morto? Não dá. Mas Deus, ele vê qualidades das pessoas. Olha só, a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui eu vou para o texto, eu não vou nem ler tudo aqui, mas vou pegar alguns exemplos bíblicos para vocês, em Lucas 4, no versículo 38, né? Quando ali Jesus chega na casa de Pedro, e quem estava doente lá? Era a sogra dele, estava doente. Alguém precisava fazer alguma coisa, mas a mulher estava doente. E o que é que Jesus ele faz? Ele cura aquela mulher que estava se queimando de febre. A Bíblia diz que ela imediatamente se levantou e passou a fazer o quê? A servir.
Porque doente, irmãos, não produz. Olha que a mulher é impetuosa, hein? Impetuosa. Por quê? Ela se levantou e ela, a primeira coisa que ela fez depois de se levantar foi pôr a mão na massa, trabalhar. Então Deus, ele vê essas qualidades das pessoas. Jesus curou a mulher foi. Outro exemplo, lá em Atos 9, né, 39, a Tabita tinha morrido. Tabita tinha morrido, lá na cidade de Jope. E aquela mulher em Jope, ela era uma mulher, a Dorcas, né, no grego, Tabita no hebraico, Dorcas no grego. Quando os discípulos foram chamados, que estavam na cidade vizinha, Pedro estava lá na cidade vizinha, e aí vamos lá para Jope, e a mulher estava lá no andar de cima. Quando pedem para ele subir, ele chega lá, irmãos, aquelas mulheres, sabe, tudo vestida com as túnicas, com aquelas roupas que a Dorcas tinha feito para elas, as viúvas. Elas tudo vestidas, e foram se